Bom, olá a todas e todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui mais uma vez para gravar outra aula do nosso curso Um Brasil Sustentável, a segunda edição 2020. Nós estamos discutindo nessa edição os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e a cada programa nós estamos incluindo 2 ODS para serem debatidos com temáticas próximas um do outro, claro, cada um tem uma especificidade, mas nós procuramos reunir assim as pautas mais próximas e trouxemos para cada uma dessas pautas 2 convidados que são mais ou menos especialistas ou estão trabalhando na sua atuação profissional diretamente com esses temas. Nesse segundo programa nós vamos debater o ODS 2, cuja redação original é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover uma agricultura sustentável, grosso modo é assim que está redigido. E o ODS 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos e todas, em todas as idades. Para discutir esses 2 ODS, os nossos 2 convidados de hoje são a Mônica Andrés, da ACT Promoção de Saúde, vai tratar do ODS 3, vamos falar de saúde, e para falar do ODS 2, Arilson Favaretto, o doutor Arilson Favaretto é da Universidade Federal do ABC, a UFABC, e vai nos trazer aqui um debate importante sobre a questão da agricultura e produção sustentável de alimentos, enfim. Como nós temos 2 temas que aparentemente são diversos, eu vou entender que o que une esses 2 temas, na verdade, é o ser humano e a qualidade de vida do ser humano do ponto de vista da saúde, literalmente, né? Porque uma produção de um alimento saudável, passando, claro, pelas questões de produção, econômicas e tudo mais que estão envolvidas, questões sociais envolvidas com a produção de alimentos, em última instância, ele interfere na saúde das pessoas. E falar em saúde a partir do alimento, a gente amplifica também a questão da saúde para o macro entendimento das questões das pandemias, das questões das doenças crônicas, e aí a ACT Promoção de Saúde tem uma grande experiência nisso. A primeira pergunta que eu queria fazer é essa aqui, ó, do jeito que está redigido, né, como eu acabei de falar aqui, os ODS, que foi redigido por uma pauta internacional, num debate internacional, essa redação está adequada à realidade brasileira ou precisaríamos fazer um filtro, né, uma adaptação dessa redação, e como estaria, no caso do nosso país, o alcance ou não dessas metas até 2030? Fica à vontade quem quiser começar, não sei se você pode se candidatar. Tá bom, posso começar. Primeiro, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui, agradeço em nome da CT Promoção da Saúde, agradeço ao professor Zino, e vou começar conversando um pouquinho então sobre essa pergunta a respeito do ODS 3. Né? O ODS 3, ele fala justamente em assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar a todos e todas em todas as idades. Eu acredito que sim, que seja uma redação adequada, né? Porque, inclusive no Brasil, considerando a nossa realidade, né, nós já temos essa reflexão desde quando a gente teve a Constituição e estabeleceu, através do artigo 196, a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Né? Então, a partir daí também houve a criação do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que nos seus princípios de universalidade, integralidade e equidade de acesso, também tem essa concepção, né, de que a saúde deve ser acessível a todas as pessoas, em todas as idades. Então, acho que, em termos gerais, a redação ela é alinhada, né, com o tipo de trabalho que a gente já tinha até desenvolvido no Brasil. É claro que, daí, quando você pensa nas metas, né, e não só do ODS 3, mas daí nas metas gerais, é uma agenda ambiciosa, né, a Agenda 2030, mas ela é absolutamente necessária, né, pensando aí em termos de futuro e do que a gente quer buscar para esse futuro, não somente para a geração atual, mas para gerações futuras, né? E em relação ao ODS 3, o que a gente observa é que algumas daquelas metas a gente vinha com bons indicadores, né? Até, por exemplo, por todos os programas, seja realizados no SUS ou desenvolvidos até mesmo alguns antes dele, nós tivemos, sim, algumas melhoras de indicadores de saúde, né, melhoras nos índices de mortalidade, por exemplo, neonatal, mortalidade infantil, mortalidade materna, né, alguns dados de combate a doenças transmissíveis e não transmissíveis. Mas o que acontece hoje, eu acho que é o risco de estagnação ou de retrocesso, e isso tem sido, inclusive, observado em alguns casos,
devido a decisões governamentais que ocorrem atualmente e também algumas nos últimos anos. Então, na verdade, a gente observa, foi feita agora uma análise pelo grupo de trabalho da sociedade civil que acompanha a implementação da Agenda 2030 no Brasil, e esse grupo publica anualmente, inclusive, um relatório Luz de como está essa implementação no país. E em relação, por exemplo, a esse capítulo, né, que é o do ODS 3, nós vemos que das 13 metas que foram estabelecidas, apenas 3 tiveram um progresso satisfatório, né? Outras estão estagnadas, sob ameaça ou sob, inclusive, retrocesso. Então, depois a gente pode até, né, detalhar um pouco mais esse cenário aqui com vocês, mas em termos gerais é isso, né? Eu acho que a proposta em si, ela é adequada, ela é absolutamente necessária, ela está alinhada, acho que, com os princípios que a gente tinha no Brasil. A questão é o desafio da execução e, principalmente, aí, em termos futuros, da manutenção de investimento e de fato, priorização dessas metas no Brasil. Bom, primeiro também, boa tarde, né, a vocês, os dois colegas, boa tarde a quem está nos acompanhando. Queria começar também agradecendo ao Zismo pelo convite para participar dessa nossa conversa. E, enfim, indo direto ao ponto para a sua pergunta, eu também começaria dizendo o seguinte: em termos da redação que está dada para o ODS em si, ele me parece muito coerente, muito consistente, tanto para a realidade internacional como para a realidade brasileira. Porque se você analisa ali naquela redação, você vai encontrar 2 ou 3 temas agregados, né? Você vai encontrar o tema da fome, né, que é a dimensão mais grave, um problema humanitário, um problema de saúde, né, e daí por diante. Você vai encontrar a fome e a desnutrição, né? Você vai encontrar uma menção ao tema alimentação saudável, né, que já amplia um pouco mais o foco do tema. E você vai encontrar a expressão sistemas sustentáveis ou modos sustentáveis de produzir. O problema começa a partir daí. Quer dizer, o problema começa quando você desce depois para as metas e para os indicadores. Então, em alguns casos, a gente tem boas métricas, né? Então, para o caso da fome e da desnutrição, a gente tem indicadores que são socialmente aceitos, partilhados, que a comunidade científica adota, e isso, portanto, não é um problema. Quando você vai para temas como, por exemplo, sistemas de produção sustentáveis, aí a coisa já complica, porque a ideia de sustentabilidade ela é tão importante que há até uma certa moda. Então, os atores políticos e tudo mais vão disputar esse sentido. Então, quando trata-se de medir, né, a sustentabilidade dos sistemas produtivos e daí por diante, as coisas já ficam bem mais complicadas, porque o grau de controvérsia é muito grande, né? Mas isso é algo que tem que alimentar o debate público, né? Porque os ODS não são uma mera formulação técnica, né? Claro que a gente tem uma discussão técnica por trás disso, a gente tem que chegar a boas métricas, bons indicadores, mas eles são, sobretudo, um convite a pensar uma nova narrativa, né, de organização social, de relação entre sociedade e natureza, e é a partir daí, então, que as sociedades têm que fazer acordos. E o grande problema, eu diria, em relação ao ODS 2, portanto, que trata da fome, nutrição, alimentação, está justamente nas interdependências entre esse ODS e outros, né? Então, ele tem tudo a ver com o ODS 1, né, o tema da pobreza, ele tem tudo a ver com o ODS 3, né, saúde, nós estamos falando de alimentação, ele tem tudo a ver com o ODS desigualdades, mudanças climáticas. Vamos mencionar que metade das emissões mundiais de gases de estufa estão relacionadas com o setor agroalimentar, da produção à distribuição. Então, quando a gente vai discutir as diferentes maneiras de alcançar essas metas, aí é que a coisa começa a ficar mais controversa, e é nisso que a gente deveria concentrar o debate público. Então, Arilson e Mônica, já que vocês falaram dos ODS de maneira mais ampla, e nas duas falas houve uma menção a políticas públicas e encaminhadas às políticas públicas de saúde, e no caso do Brasil, como a força motriz da economia nacional, de certa forma dialoga diretamente com a temática da agricultura, e seja agricultura de commodities, como a gente tem no Brasil, ou agricultura familiar, orgânica, gerando os problemas sociais.
como é que vocês veem no Brasil a questão das políticas públicas e o seu desenvolvimento ou retrocessos a partir da perspectiva dos ODS? Quer dizer, é importante que, no caso de saúde e alimentação, as políticas públicas tenham um papel significativo e importante. Como é que vocês estão enxergando, no momento atual, a situação das políticas públicas nível federal, nível estadual e, eventualmente, também dos níveis aí municipais pelo Brasil todo? Bom, eu diria que, assim, em relação à saúde, você perguntando do momento atual, é inevitável, né, a gente falar da pandemia, né, de Covid-19, que eu acho que evidenciou muito claramente, por exemplo, a importância do nosso sistema único de saúde, né, e a importância de investimentos, né, nesse programa, que, na verdade, vinha sendo já subfinanciado, né, e a importância que a gente tem de investir também em todos os fatores que também estão ali listados na questão das metas do ODS de saúde, né? Então, parte deles fala, por exemplo, de investimento em pesquisa, em programas de vacina, em saneamento, em coisas que hoje a gente está vendo também como são fundamentais, né? Assim, já se sabia, mas, claro, a pandemia evidenciou ainda mais isso, né? E a gente tem, por exemplo, em relação à questão do SUS, a emenda constitucional 95, né, que acabou sendo aprovada, que é chamada teto de gastos, e que gerou uma limitação no financiamento. Então, se estima que em 2019 se perdeu em torno de 20 bilhões, né, de investimento na saúde. Havia uma estimativa de uma perda ainda maior agora para 2020, né, que eu acho que acabou sendo um pouco alterada pela questão do orçamento emergencial devido à pandemia, mas e o futuro, né, em 2021? Então, a gente tem esse risco, sim, de ter aí um problema muito sério, né, relacionado à questão do Sistema Único de Saúde, mas eu espero que também a condição atual nos leve a refletir sobre isso e nos leve a rever esses fatores em relação à questão da necessidade, né, de melhorar não só a gestão, mas o financiamento, especialmente do SUS, porque é algo que foi verificado como vital, como foi importante, né, para a nossa população agora. E outra coisa, eu acho que é pensar também nos fatores, no caso da saúde, né, que o mundo já começou a discutir, o Brasil também, a questão das doenças crônicas não transmissíveis, né, que com o tempo foram se mostrando as doenças que mais matam, né? Então, 71% das mortes no mundo são devido a doenças crônicas não transmissíveis, que é uma categoria que engloba, né, o câncer, as doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas. E estas doenças, em grande parte, podem ser evitadas, né, porque boa parte delas são causadas por fatores de risco como o tabagismo, o uso abusivo do álcool, a alimentação inadequada, a falta de atividade física, etc. E a gente tem uma série de políticas públicas que podem ser implementadas em relação a esses fatores de risco, por exemplo, que ajudariam a prevenir o desenvolvimento dessas doenças, né? E a gente vê que, por exemplo, no Brasil, a gente tem sim o que se orgulhar, por exemplo, em relação a políticas de controle do tabaco, né, que foi algo que há muitos anos vem sendo implementado, né? Existe uma política nacional de controle do tabaco há mais de 20 anos, e uma série de medidas que foram adotadas, né, desde a lei antifumo, a restrição da propaganda, né, a questão de preços e impostos, uma série de coisas aí, que a gente viu o declínio, né, como uma área que, como poucas, a gente viu um declínio significativo no consumo do tabaco. Porém, por outro lado, a gente viu ali a questão da obesidade aumentando ao longo desses anos, né? Então, a gente verifica que, se por um lado a gente avançou, por exemplo, nessa questão do tabaco, a gente tem outros fatores que a gente ainda precisa avançar muito, né? Por exemplo, a questão da nutrição, por exemplo, também a questão do alcoolismo, né? Então, nesse sentido, a gente ainda está precisando buscar, e acho que né, estimular a adoção de políticas públicas que sejam eficazes para que a gente não tenha problemas ainda maiores no futuro, né? Porque a pandemia a gente viu que as DCNTs acabaram se revelando fatores que agravam, inclusive, o quadro da Covid e, devido à pandemia, também vimos um aumento de consumo por parte da população
de álcool, de produtos ultraprocessados, etc. Então, ou seja, é um problema que nós temos que olhar agora, né, porque ele vai impactar no futuro também. Então, no caso das políticas públicas relacionadas ao ODS 2, a fome, vamos fazer uma brevíssima viagem no tempo aqui. Né? Fome é um problema histórico do Brasil desde sempre. Né? Vamos lembrar aqui o estudo clássico do Josué de Castro, né? A Geografia da Fome no Brasil, que é um dos livros fundamentais aí do pensamento social brasileiro. Nos anos 60, até os anos 60, o Brasil era um país deficitário na produção de alimentos. Né? Essa foi uma das razões que levaram a um enorme esforço que, no intervalo de uma geração, fizeram o Brasil passar de um país, então, deficitário a ser um dos maiores exportadores mundiais de alimentos. Então, entre os anos 60 e os anos 80, 90, o Brasil promoveu essa transformação fantástica na sua agricultura. Mas nós fizemos isso com base em um modelo que não resolveu o problema da fome. Né? Aqueles que têm cabelos brancos como nós vão se lembrar, né, dos anos 90, na virada dos anos 90 para os anos 2000, da célebre campanha, né, do Betinho, da ação da cidadania contra a fome, que contribuiu decisivamente para transformar isso num tema central da agenda pública brasileira. Né? Não é por outra razão que nos anos 2000 aí se cria o programa Fome Zero e depois dele um conjunto de iniciativas que a partir daí então contribuíram decisivamente para uma redução muito significativa da fome no Brasil. Nós vínhamos nessa trajetória, né, desde os anos 2000 até por volta de 2015, né, e de lá para cá os indicadores começam a piorar. Né? Também nesse ODS, a pesquisa divulgada pelo IBGE semanas atrás mostra claramente que, com dados, né, de antes da pandemia, nós, depois então aí de mais de uma década de redução dos indicadores de fome, a gente voltou, num curto intervalo de tempo, à situação que nós estávamos no começo dos anos 2000. Então, é quase que como se em 4 anos nós retrocedemos 20. Isso antes da pandemia. Nós não temos ainda dados sobre o impacto da pandemia sobre a fome. Em alguns outros países em que isso está sendo monitorado, no caso do Peru, por exemplo, o Instituto de Estudos Peruanos mostrou que durante a pandemia, 7 em cada 10 famílias viveram situações de restrição no acesso aos alimentos durante a pandemia. No caso do Brasil, o auxílio emergencial contribuiu para atenuar isso. Mas justamente por essa questão, eu digo que nós ainda vamos ver nos próximos meses o verdadeiro efeito da pandemia sobre a pobreza, a fome e daí por diante. Então, a situação que nós temos hoje é muito complicada. Isso eu estou mencionando o indicador fome e desnutrição. Outros indicadores fazem parte das metas deste ODS 2. E em quase todos eles a situação é muito preocupante. Né? Então, todo mundo está vendo a degradação ambiental acelerando a passos largos. Né? Isso afeta uma série de indicadores associados ao ODS 2 e à agricultura sustentável. Então, nós estamos tendo perda de cobertura florestal, nós estamos tendo perda de biodiversidade. Enfim, para quase todos os indicadores que a gente olha, a situação é complicada. A gente tem aí um grande risco também, que é o seguinte: como o movimento nos últimos anos é de desmonte, né, de vários programas que estavam contribuindo para a melhoria desses indicadores, isso pode levar a uma leitura do tipo, bom, então o que nós precisamos fazer é voltar a fazer o que estava sendo feito nos anos 2000 e daí por diante. Não é suficiente. Né? Esse é o risco que nós temos que evitar. Nós temos que valorizar as experiências que foram implementadas, as várias inovações que foram introduzidas nas políticas públicas do Brasil naquele período, mas nós temos que fazer também um balanço crítico daquilo. Né? E nesse balanço crítico nós temos que mencionar algumas coisas. Por exemplo, programas que são muito importantes, como o Programa de Aquisição de Alimentos e outros de compras públicas que desempenharam um papel fundamental, mesmo no seu auge, tinham ainda uma cobertura pequena, por problemas de implementação. Então nós temos que discutir isso. Né? Políticas para a agricultura familiar. Nós tivemos só um período em que o PRONAF, por exemplo, que é uma das melhores políticas públicas para o rural brasileiro criadas nas últimas décadas, a gente só teve um período em que ele ampliou a sua cobertura junto aos mais pobres. Depois voltou a haver uma concentração entre os agricultores familiares mais ricos e das regiões mais ricas. Então, o que eu estou querendo dizer é, ao fazer um balanço das políticas públicas, nós temos que, primeiro, reconhecer que os últimos anos têm sido de um retrocesso brutal. Para todos os indicadores que a gente olha,
a liberação dos agrotóxicos, enfim, a lista poderia ser enorme. Quem quiser ver um retrato disso pode recorrer ao já mencionado, né, relatório do GT da Sociedade Civil, o relatório Luz de 2020. Vocês vão ver ali claramente em todos os indicadores como há retrocesso. Mas, em segundo lugar, é importante a gente, então, olhar para o período em que a gente não tinha o desmonte, para o período em que a gente tinha as inovações, e fazer um bom balanço crítico daquilo. Está faltando fazer isso. Né? Uma parte do mundo científico está olhando só com um certo saudosismo para o que a gente tinha antes. No mínimo, vamos dizer o seguinte, nós tínhamos um modelo agrícola e agrário um tanto quanto esquizofrênico, certo? Nós tínhamos políticas de combate à fome e nós tínhamos também políticas de estímulo a um agronegócio que produz desigualdade, que produz impactos ambientais severos. Então, se trata não de voltar simplesmente ao que a gente tinha, mas de fazer um balanço crítico e olhar para frente, produzir inovações. Um último comentário sobre isso é o seguinte, você perguntava, né, sobre os demais níveis. Uma outra questão importante que a gente tem nos anos recentes é o seguinte, o epicentro das inovações, digamos assim, se deslocou para os governos subnacionais, né? Então, enquanto nos anos 2000 o governo federal produziu muitas inovações, nesse quadro de desmonte das políticas públicas, iniciativas subnacionais passaram a ter muita importância, né? O consórcio de governadores do Nordeste, e antes do consórcio havia uma experiência de um fórum de secretários de agricultura familiar do Nordeste, eles vinham produzindo coisas muito interessantes e continuam nesse caminho. Várias prefeituras têm experimentado iniciativas inovadoras também de promoção de circuitos curtos, de favorecer formas de comercialização da agricultura familiar direto ao consumidor, iniciativas de agroecologia. Então, apesar do quadro um pouco desolador no geral, né, não é verdade que está tudo morto, né? A gente tem um arquipélago de inovações acontecendo, a gente tem a sociedade civil se mobilizando, e eu acredito sim que nos próximos anos nós vamos ter uma retomada, né, que pode resultar em uma nova geração de políticas públicas de combate à fome, de segurança alimentar e de promoção de uma agricultura mais sustentável. Legal, perfeito. E ao ouvi-los, me ocorreu o seguinte, né, tanto na questão do relatório Luz, do GT, a questão das políticas públicas subnacionais, subfederais, vamos dizer assim, né, me salta aos olhos, né, eu faço parte também do GT, faço parte da academia, né, então a gente está procurando fazer um diálogo aqui sempre, né, com o saber acadêmico, o saber das organizações não governamentais e, de certa forma, também trazer a experiência dos movimentos sociais sempre que possível. E a gente sente, eu como acadêmico e também como membro de organização não governamental em alguns momentos aí, o promotor desse curso, né, a Universidade Federal de São Paulo e o Instituto Físico são o resultado de uma parceria entre ONG e universidade. Como é que está a questão da união dos diversos segmentos da sociedade para a produção de indicadores e para avanço de políticas públicas? Porque você está citando aí iniciativas de consórcios de governadores, consórcios de prefeitos. Nesse cenário de tentativas de privatização da saúde, privatização do agronegócio de maneira geral e morte da agricultura familiar, ou seja, da macroeconomia governamental federal, sufocando num modelo privacionista de saúde e alimentação. Como é que a gente pode fortalecer a troca de saberes? Acho que é essa a questão, porque nós estamos na universidade, a gente sabe que a gente dialoga pouco com a sociedade civil e vice-versa. Como é que a gente consegue fortalecer os grupos que não estão sendo ouvidos no diálogo, né, para a construção dessas políticas públicas? Bom, eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente precisa unir esforços, isso é muito claro. E a própria agenda coloca isso, né? Ela só vai se realizar se houver união de esforços, né? E aí são todos os setores envolvidos, cada um com o seu papel, com a sua responsabilidade, com seus limites, mas precisa haver essa união. Eu acho que uma coisa que já vem sendo feita há algum tempo é o trabalho em rede, né? Quando você procura, de fato, colocar ali, promover o diálogo entre os diversos setores. A própria ACT, na qual eu trabalho, é uma organização que trabalha em rede, que nasceu com esse objetivo, porque apesar da gente trabalhar com o tema da saúde, a gente vê a importância não só de congregar quem dentro da saúde mesmo, às vezes trabalhava de forma isolada com isso, e aí você passa a promover um pouco mais, né, o encontro, o diálogo entre esses grupos, como também com outros setores. A gente vê hoje, né, a interação da saúde com a economia, com o direito, com o meio ambiente,
O GT da Agenda 2030, eu acho que ele traz um pouco essa diversidade, na medida em que ele congrega organizações de diferentes áreas que juntas elas conseguem analisar os 17 ODS, por exemplo. Então, isso eu acho que é extremamente fundamental. E agora, a gente vê, por exemplo, quando eu mencionei essa questão da economia, né, como naquilo que você estava mencionando, né, da questão do esvaziamento, né, de determinadas propostas e programas que existiam, como se também reduziram os investimentos, né, para a agricultura familiar, para a aquisição de alimentos, para a questão de alimentação escolar e uma série de outros fatores, né? E como ainda existem distorções muito graves, né? Se a gente for pensar essa questão também dos incentivos que são dados a grandes empresas, né, que torna difícil qualquer forma de competição, né? Então, a questão da Zona Franca de Manaus, onde você oferece subsídios a indústrias de refrigerantes que acarretam não só a perda de arrecadação pelo governo, mas também o impacto na saúde pelo maior consumo desse tipo de produto, que se torna mais barato e mais fácil de ser consumido pela população. Então, você tem que interagir e dialogar, não só saúde com saúde, tem que ser saúde com o Ministério da Economia, com o Ministério da Justiça, com representantes da academia de diferentes áreas, porque somente juntos a gente consegue encontrar caminhos, né, e fortalecer um ao outro. Então, eu acho que é extremamente importante haver esse diálogo e essa união. Por mais que possa parecer no início um pouco difícil, né? Às vezes até isso para a academia, muitas vezes existe uma certa resistência no sentido, às vezes, de pensar, não, mas eu não sou ativista, né? Eu quero preservar ali o meu viés acadêmico e tal. Mas cada vez mais a gente vê a importância disso, isso fortalece a nossa voz, né? Então, quando a gente vai discutir numa audiência pública, e tem um professor que estuda esse tema, que domina aquela área e fala para um deputado, para um senador, isso tem um papel e um valor gigantesco, porque isso contribui na melhoria das propostas que vão ser feitas, de projetos de lei, que vão depois ter impacto na nossa vida. Então, é fundamental que haja essa união e esse diálogo. Eu estava me lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando, do título da conferência da Elinor Ostrom, né, que ganhou o Nobel de Economia, né, vários anos atrás, e que é uma pensadora que se dedicou a vida inteira aos temas ambientais. E o título do texto, né, que depois foi publicado com a conferência dela, era justamente além da sociedade, além do Estado e dos mercados. Né? Falava na governança policêntrica, né? Era a expressão que ela usava. E por trás disso está a ideia de que uma transição do tipo dessa, que está insinuada nos ODS, ela não vai ser obra só do Estado, nem só do setor privado, nem só das organizações sociais. Quer dizer, é preciso uma convergência de esforços muito grande. Né? Eu acho que no tema da fome e da agricultura sustentável, nós estamos, eu diria, numa espécie de meio do caminho. Né? Então, a depender do humor do dia, a gente poderia olhar para metade cheia do copo para metade vazia. Então, na metade cheia do copo, a gente veria basicamente o seguinte, quer dizer, eu acho que depois de um momento de uma certa, né, todo mundo ficou um pouco atônito, né, com o que está acontecendo com o Brasil agora, etc., as pessoas começaram a se mover, começaram a procurar convergências, estão procurando formas de diálogo, estão abertas à cooperação. Então, eu tenho visto muito isso no âmbito da universidade, né, os pesquisadores procurando as organizações da sociedade civil, porque não adianta a gente ficar pesquisando isso, não tem incidência. Eu tenho visto as organizações da sociedade civil procurando as universidades para qualificar a produção de evidências, melhorar os diagnósticos e daí por diante. Eu tenho visto alguns governos tentando remar contra a maré e produzir iniciativas inovadoras. Então, eu acho que nós estamos numa situação em que o arquipélago de iniciativas e a vontade de colaboração tem aumentado. A gente tem tido muitos exemplos de projetos que vão nessa direção, que colocam, né, a academia em contato com o setor privado e daí por diante. Vou dar só um exemplo, né, o Instituto Ibirapitanga, né, que é uma fundação, uma organização privada, publicou dias atrás, semanas atrás, um belo relatório sobre agricultura e alimentação, né,
um estudo coordenado por um colega nosso, o professor Walter Bellick, da Unicamp, com informações tremendamente relevantes. Então, esse tipo de aproximação e colaboração tem aumentado cada vez mais. Agora, olhando para a metade vazia do copo, a gente sempre tem que pensar para onde é que nós temos que avançar, né? Eu diria, toda essa situação, né, que se convencionou chamar de polarização do debate público e etc., isso afetou também esse campo da cooperação, né? Então, quando a gente pensa em agricultura sustentável, quando a gente pensa em transição, né, no setor agroalimentar, nós temos que entender que não existem só dois polos, existe uma pluralidade muito grande de atores, né? E há movimentações no setor empresarial, há o desejo de fazer melhor e de atender melhor a demanda social por uma agenda sustentável, né? Há nas organizações populares a necessidade de dialogar para além dos seus parceiros tradicionais. Então, eu diria, um grande desafio que a gente tem é justamente a gente transformar a retórica dos ODS, do desenvolvimento sustentável, que serve como uma espécie de campo de entendimento comum, e preencher esse campo de entendimento comum com formas de colaboração cada vez mais plurais. Se tem uma coisa que a literatura ensina a gente, é que transições dessa magnitude sempre vão envolver, sempre vão demandar uma coalizão ampla e plural de forças sociais. Não é um setor e não é um tipo de ator que vai fazer isso. Então, nessa capacidade de construir coalizões amplas e plurais, a gente tem que avançar bastante ainda, me parece. Só um comentário, né? Infelizmente, a gente teve também iniciativas que ceifaram muitas desses conselhos já existentes, né? O CONSEA, que foi extinto, a questão daquele decreto que foi publicado em 2019, que acabou com uma série de coletivos, inclusive com a Comissão Nacional de Implementação dos ODS, que buscava fazer essa articulação entre governo, sociedade civil, representantes do setor privado, de vários da academia, etc. E isso é lastimável, né? Porque ali, de uma vez, você teve a extinção de inúmeros mecanismos que cumpriam essa função, né? De certa maneira, de promover essa interação e esse diálogo. Então, lamentavelmente, de fato, a gente teve perdas muito importantes. E em relação à agenda, por exemplo, havia todo um plano de trabalho da CNODES, né, que é a Comissão Nacional para a Implementação dos ODS, e que se extinguiu do dia para a noite, né, e não foi ainda recomposta. Então, é uma pena que, de fato, assim, é difícil construir essa coalizão. Muitas delas já estavam postas, caminhando adequadamente, e infelizmente foram completamente extintas. Mônica, eu sou testemunha disso, inclusive eu sou membro do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, na verdade Mudanças do Clima, né, o nome oficial. E também foi desmontado, não tá, já tem 2 anos que não está se reunindo oficialmente, a gente até se conversa, né, como coletivo. Mas tem como o Arilson falou, tem a boa notícia também. Depois de 10 anos tramitando, há 3 anos atrás nós aprovamos o Programa Estadual de Educação Ambiental aqui em Estado de São Paulo, que era uma reivindicação de 30 anos de educação ambientais, foi aprovada 3 anos atrás, e este ano começou a funcionar a Comissão Municipal de ODS aqui em São Paulo, que também era uma luta de 5 anos, desde que criou-se o ODS, São Paulo está tentando implementar a sua comissão, eu estou participando dela agora, que está com a missão de, em 3 meses agora, fazer uma Agenda 2030 aqui para a cidade de São Paulo. Então tem essas coisas, né? Do federal travou, mas o municipal apareceu. Mas assim, eu queria fazer talvez uma última rodada entre nós aqui, antes de passar para uma outra etapa nossa aqui do curso, né? Que é a seguinte. A questão da macroeconomia afetando esses 2 temas que nós estamos debatendo aqui, saúde e produção de alimentos, né? A saúde é um grande negócio. E, portanto, as grandes corporações, as farmacêuticas, a indústria da medicina, enfim, jogam uma pressão imensa sobre o combate às consequências e não a prevenção em cima das causas. Na questão da produção de alimentos, nós estamos falando de commodities de soja, de gado, para exportação, não necessariamente para combater a fome. E isso gera uma macropolítica medonha que avança sobre áreas naturais, recursos naturais, que você já falou bem, Arilson. Ou seja, existe uma macroeconomia pressionando esses 2 temas para o negativo, que é combater as consequências e não as causas. Há algum caminho possível para a gente reverter esse cenário, ou se vocês estão absolutamente pessimistas com relação a isso?
Eu nunca estou absolutamente pessimista, apesar de muitos momentos você fraquejar um pouco, mas você sempre busca, né, encontrar caminhos aí para ser otimista. E eu acho que, na verdade, a gente tem também nas mãos uma grande oportunidade, né? Eu acho que agora, não só a agenda, que eu acho que a agenda, eu costumo falar, né? Quem critica a Agenda 2030 precisa ler, porque provavelmente nunca leu. Né? Porque, assim, se você lê, é quase impossível você discordar do que está ali. De fato, você buscar, né, um mundo mais justo, mais solidário, né, e mais saudável, mais sustentável para todos, né, e todas. Então, eu acho que é algo que a agenda trouxe muito, esse ideal, digamos assim, né, de repensar as práticas, né, repensar as práticas do que a gente faz, do que a gente prioriza, do que a gente quer enquanto humanidade. Mas agora, com a pandemia, de novo, eu acho que a gente tem essa oportunidade de repensar um pouco, né, como as coisas estão sendo feitas, de que forma que a gente está conduzindo. Então, acabou de sair uma publicação, não sei se vocês chegaram a ver também, da Organização Pan-Americana da Saúde, sobre os determinantes comerciais da saúde, né, que então eles analisam, para além dos determinantes sociais, ou seja, o componente dos determinantes comerciais, ou seja, de que forma as práticas das grandes indústrias, pensando aí também nessa questão da macroeconomia e tudo mais, afetam a saúde da população. Porque grandes indústrias, e não à toa, né, falando aí da indústria do tabaco, da indústria do álcool, da indústria dos alimentos ultraprocessados, dominam o mercado, né? E utilizam práticas para expandir o consumo desses produtos de uma forma que afetam toda, né, não só a economia do país, mas a saúde, o meio ambiente, todo esse tipo de coisa. Então, é importante a gente agora começar a olhar para esses fatores, né? O que nos permite avançar e o que nos bloqueia, né? O que na verdade, a gente tem que começar a colocar na mesa e discutir, né? Porque são indústrias que muitas vezes se apresentam como, não, trazem grandes recursos para o país, oferecem empregos, né? A gente trabalha muito com o tema do tabagismo. A indústria do tabaco é sempre, né? Qualquer medida de controle do tabaco, ela judicializa, ela questiona, porque ela vai ficar atingida e afetada, vai deixar de oferecer empregos e tal. Mas quando você coloca na balança o impacto que aquilo tem, né, em termos de custos para a saúde, mesmo considerando o montante de impostos que ela paga, não se paga, né? Pelo contrário, esse déficit fica para a sociedade. E essa empresa não tem nem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? Então, na verdade, isso tem que mudar, isso não pode continuar assim para o futuro se a gente deseja mudar essa condição. Então, esse documento da OPAS, ele levanta esse tema que eu acho que é bem importante, que é olhar para os determinantes comerciais de saúde. E, em termos de oportunidade, no Brasil, a gente tem aí a discussão da reforma tributária, né? E não à toa, também, as organizações estão tentando participar desse debate e levar a ideia de que talvez a reforma tributária também seja uma oportunidade para se repensar esses fatores, para buscar mecanismos que possam ajudar no financiamento dos temas da Agenda 2030, inclusive, e discutir uma reforma que seja saudável, solidária e sustentável. A gente até tem chamado da reforma 3S, né, nesse sentido. Ou seja, que você não tenha essas distorções, né, que você possa ter, não ter subsídios a grandes indústrias que acabam ficando todas elas com o lucro e deixam o ônus todo para a sociedade. Você tem formas de taxar esses produtos que têm se mostrado como as formas mais eficazes de reduzir consumo. Então, é preciso olhar para essa experiência internacional e mesmo aqui no Brasil, que já se adotou em alguns casos, para tentar rediscutir essas práticas e a forma como a gente vem lidando com isso. No caso do tema agricultura e alimentação, a situação é muito ambígua, né? Eu também não sou pessimista, mas eu diria assim, o setor de agricultura e alimentação no Brasil ele está exposto a dois tipos de forças externas hoje muito diferentes, né? Então, de um lado, você tem uma situação que é a seguinte, né? Nós temos hoje quase 8 bilhões de habitantes no planeta, né? O Serviço Demográfico das Nações Unidas nos diz que
nós vamos crescer provavelmente aí até perto de 11 e depois há uma projeção de estabilização. Mas essa estabilização ela não vai ser homogênea no mundo inteiro, né? A Ásia e principalmente a África vão continuar crescendo. Por que isso é importante? Porque hoje, 9 em cada 10 pessoas que passam fome no mundo estão na Ásia e na África. Então, uma parte dos especialistas dizem o seguinte: bom, o que vai acontecer então é o seguinte, nós vamos continuar tendo uma demanda muito grande para a exportação de commodities brasileiras, certo? Porque quem vai crescer no mundo é a África e a Ásia, né? E o que esses países demandam do Brasil? Exportação de commodities. Então, você poderia dizer, bom, então a tendência é de agravamento da tendência, do caminho em que a gente já vem vindo, que é aprofundar ainda mais a nossa dependência da exportação de bens primários, soja, carne, e daí por diante. Por outro lado, a gente também tem uma mudança muito importante no âmbito internacional, né? Uma mudança que afeta consumidores, mudança que afeta governos, que é uma preocupação ambiental cada vez mais forte e uma preocupação cada vez mais significativa com a saúde dos alimentos. Então, alguns relatórios internacionais apontam que, apesar dessa tendência demográfica, que poderia resultar em maior demanda por proteínas e, portanto, para a produção brasileira de soja e carnes, você tem uma mudança no padrão de consumo que vai fazer com que, entre 2030 e 2035, comece a diminuir a demanda por consumo de carne. Então, isso significaria uma pressão por um reposicionamento da produção brasileira. Além disso, mudanças climáticas. Essa é uma agenda que veio para ficar. E ela só vai ser cada vez mais severa, digamos assim, em relação à maneira como o Brasil tem tratado esse tema. Então, isso já vem forçando um ajuste de comportamento, ainda muito modesto, ainda muito periférico, mas que não tem como ser menos do que isso, só vai ser mais daqui para frente. Então, isso se traduz em pressão de consumidores sobre as indústrias que compram nossos produtos, isso se transforma em pressão do cidadão sobre governos. Vamos lembrar que as cláusulas ambientais são um dos condicionantes para a aprovação do acordo Mercosul-União Europeia. Então, isso vai acontecer cada vez mais. E não adianta os produtores brasileiros dizerem, não, isso é invenção porque querem proteger os mercados deles, etc. E tal. Claro que existem interesses comerciais envolvidos, né? Isso faz parte do jogo, certo? Da parte do Brasil também fazemos a mesma coisa. Então, a questão é, esse é um movimento sem volta no cenário internacional. E isso já vem ocasionando ajustes de comportamento no setor, que, de uma maneira, repito, muito modesta e periférica, começa a dizer, não, peraí, nós também praticamos tecnologias sustentáveis e tudo mais. Então, aí a disputa começa a ser o quê? Peraí, o que nós chamamos de sustentáveis? E nós vamos ter que cada vez mais levar essa fronteira mais para frente, certo? Olhando internamente, nós temos um baita de um problema, que é o fato de que, desde os anos 80, o Brasil é um país que vem se desindustrializando. Então, isso significa dizer o quê? Que nós nos metemos numa espiral em que a gente depende cada vez mais do setor de exportação de commodities para fazer a economia crescer. E isso é um enorme problema. Por quê? Porque a maneira como a gente produz commodities no Brasil, ela é uma máquina de produzir desigualdades, certo? Não se trata de dizer, não, mas tudo no Brasil é culpa do agronegócio. Não é essa a questão. O que é falso é o argumento de o agronegócio carrega o Brasil nas costas. Isso é uma meia-verdade, certo? É verdade que é o setor que mais cresce, é verdade que é um setor que é campeão de produtividade. Então, vamos reconhecer os fatores que são verdadeiros. Agora, a capacidade de gerar empregos, por exemplo, é muito limitada, porque é uma produção muito moderna, né? Mecanizada, né? Então você gera poucos empregos, mesmo indiretamente, né? Não, mas movimenta a economia local. Meia-verdade, certo? Movimenta a economia de alguns centros, mas muitas vezes você tem um entorno de pequenos municípios também que são uma paisagem monótona de monoculturas e quase nada daquela riqueza fica nesses pequenos municípios, né? A gente fez uma pesquisa 2 anos atrás sobre a famosa região do Mato Piba e é isso, né? Você tem as cidades do agronegócio, você tem uma, e aí no entorno um monte de municípios pobres com indicadores muitas vezes pior do que a média do Brasil. Então, nós precisamos colocar um tempero, né, já que nós estamos falando de agricultura e alimentação, nessa discussão do qual é o significado verdadeiro para a economia brasileira da nossa especialização na agricultura de commodities. É absolutamente certo que ao longo das próximas décadas, esse setor vai ser muito importante para o Brasil, mas, em primeiro lugar, não é verdade, né, que ele precisa continuar produzindo da maneira como produz, né? Parte das lideranças do setor já estão começando a enxergar isso, e nós temos que levar isso ainda mais adiante.
Segundo lugar, não é verdade de que a degradação ambiental é o preço da produção dessa riqueza. Absolutamente não é verdade, né? Em terceiro lugar, nós temos que diminuir essa dependência. Então, nenhum problema em ter um agronegócio forte, mas é ruim para o Brasil, é ruim para o próprio agronegócio, que o Brasil dependa tanto desse setor, porque ele não tem a capacidade de gerar os benefícios sociais e os benefícios ambientais de que nós precisamos. Então, eu acho que, ao longo dos próximos anos, o Brasil vai ter que rediscutir o seu modelo de desenvolvimento. Vai ter que rediscutir qual é o tipo de inserção internacional que o país quer ter daqui a 30 ou 40 anos. E isso vai forçar, me parece, algum tipo de ajuste. O grande problema, eu acho, é que nós temos uma defasagem muito grande entre, por exemplo, os termos em que está acontecendo o debate internacional sobre o que nós estamos chamando, de maneira otimista, né, do pós-pandemia, e o debate brasileiro. Então, alguns países estão tentando conectar as coisas, certo? Então, você vê, né, em determinados países, determinados setores, o chamado Green New Deal, é uma tentativa de conectar recuperação econômica com agenda ambiental, com agenda social. Você vê o debate sobre a recuperação verde em outros países, né? Você vê a CEPAL falando de Big Push ambiental. Então, você tem movimentos significativos no plano internacional e no Brasil isso muito mais tímido. Não é que não existe, a gente estava aqui mencionando um arquipélago de iniciativas, mas o tom geral do nosso debate está muito marcado pelo curto prazo. Como é que a gente faz para voltar a crescer com 3%, 4%? Como é que a gente faz para escapar do déficit público, do déficit fiscal e etc. e tal? Não dá. Quer dizer, a gente tem que voltar a fazer o que as gerações, né, passadas fizeram, né, que é reinventar o futuro do Brasil. Voltar a pensar em médio prazo. Voltar a pensar em que tipo de país nós queremos ser. Né? Não dá mais para pensar só tanto no curto prazo, porque no curto prazo nós estamos todos mortos. Eu acho que, inclusive, esse também está muito ligado com o princípio da agenda, né? Para o futuro que a gente quer. Né? Que rastro deixam, né? Esse modelo econômico, né? Esse modelo de desenvolvimento. E acho que a gente tem a oportunidade de refletir sobre isso. Agora, um grande problema também é a assimetria, né? Porque são grandes conglomerados que têm muita força, muita influência econômica, política, etc. Então, existe também essa assimetria. Mas eu acho que é o caminho, né? Nós vamos ser obrigados a repensar a maneira como a gente concebe o desenvolvimento, né? E o futuro. E uma parte importante, por exemplo, a sociedade brasileira passar a discutir alguns temas. Por exemplo, a maior parte da população brasileira não sabe que soja, por exemplo, é isenta de ICMS e produtos da cesta básica pagam ICMS. Então, nós estamos falando de fome. Que sentido faz eu dar subsídio para exportação de soja, por exemplo? Claro, isso é importante para a economia do país, etc. Claro. Agora, tem um custo embutido aí, certo? E os produtos da cesta básica, que afetam diretamente a alimentação, estávamos agora, semana atrás, com o preço do arroz, etc. e tal, se paga mais imposto no arroz do que se paga na soja, por exemplo. Então, qual é o efeito disso para o bem-estar das pessoas? Para que serve a riqueza? Né? Para que serve o crescimento? Deve servir para a ampliação do bem-estar das pessoas. E nós estamos invertendo essas coisas, porque a maior parte das pessoas no país não sabe de detalhes assim. Temas como esse estão ausentes, nós estamos fazendo as oportunidades que a gente perde, certo? Provavelmente daqui a alguns meses vai entrar em discussão uma reforma tributária, e o horizonte da reforma que nós estamos discutindo, mesmo as melhores cabeças, é para simplificar e tornar mais eficiente o sistema de arrecadação. Não poderia ser esse o nosso horizonte. Numa situação como essa que nós estamos vivendo, se trata de discutir como é que nós financiamos o Estado, Estado para quê, e, portanto, monta-se um sistema de arrecadação em cima desse acordo. Nós invertemos as coisas. Nós fazemos, primeiro nós temos que ter um sistema eficiente, mas para quê? Não, concordo plenamente. Acho que até estava mencionando essa questão da soja, e eu mencionei antes do subsídio ao refrigerante, se perde em torno de 4 bilhões ao ano, com subsídio à produção de refrigerante. Né? Quando você não subsidia, retira o financiamento da agricultura orgânica, por exemplo. Né? Então, o que nós estamos buscando, de fato, para o nosso país, para as pessoas, para a saúde e para a economia? Acho que é isso mesmo, tem que ser mais debatido. E por todos. Né? Acho que aí a questão não é só o economista ou quem está trabalhando com o tema da agricultura, não, é por todos nós. Né? Acho que esse é o grande desafio. Tá ótimo. Que bom esse debate. Nós vamos encaminhar
por um segundo momento, mas assim, imaginar, olha, isso que a agenda, você está falando em planejamento de longo prazo. Imaginar que a própria Agenda 2030 tem um prazo de 10 anos já é curto prazo. Nós estamos com metas tão ambiciosas já agora, num curto prazo, imagina se a gente conseguisse planejar para um longo prazo. Quer dizer, provavelmente vão ter que estender, né, essas metas para mais adiante, mas enfim, é importante o debate que nós trouxemos aqui, porque são dois direitos humanos básicos, né, saúde e alimentação. Nós estamos falando quase que da essência da vida das pessoas, né? Então esses são temas de debate muito importantes para que a gente possa aprofundar nas metas do ODS. Em nome do Instituto FIS e da Universidade Federal de São Paulo, eu queria agradecer a presença dos dois convidados aqui, Mônica Andrés, Ailson Favaretto, e vamos encaminhar algumas propostas que vão sair desse debate que virá agora, com certeza, para, quem sabe, as políticas públicas futuras poderem fazer planejamento mais de longo prazo. Muito obrigado por vocês, agradeço a presença de todos, agradeço quem assistiu a gente aí.